E se tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que te disseram que dá sentido à vida, simplesmente não fosse mais suficiente? Não de forma dramática, não de um dia para o outro, mas aos poucos. Como se, silenciosamente, as certezas começassem a perder força e, de repente, você se pega vivendo no automático, cumprindo tarefas, seguindo rotinas, mas com uma sensação estranha de que algo essencial está faltando. Como se a vida continuasse acontecendo, mas sem o mesmo significado. Agora me diz, você já sentiu isso? Já teve aquele momento em que tudo parece normal por fora, mas por dentro surge uma dúvida difícil de ignorar? Uma sensação de vazio que não tem nome, mas que incomoda o suficiente para fazer você questionar o porquê de tudo isso. E quanto mais você tenta ignorar, mais ela volta. Não como um problema externo, mas como algo que vem de dentro, quase como um eco que você não consegue silenciar completamente. Durante muito tempo, respostas prontas ajudaram a sustentar esse vazio. Religião, tradições, ideias sobre certo e errado, sobre propósito e destino. Mas hoje, muitas dessas respostas já não convencem como antes. A ciência explica como o mundo funciona. A tecnologia resolve problemas práticos, mas nenhuma delas responde à pergunta mais simples e mais difícil ao mesmo tempo: por que viver? E quando essa resposta não vem, o que sobra é justamente esse espaço que parece impossível de preencher. Foi exatamente esse cenário que um dos filósofos mais provocadores da história tentou entender. Quando Nietzsche disse que Deus está morto, ele não estava falando apenas de religião. Ele estava apontando para algo muito mais profundo. Um mundo onde as antigas certezas perderam força e onde o ser humano se vê, talvez pela primeira vez, completamente responsável por dar sentido à própria existência. E isso, ao mesmo tempo que liberta, também assusta. Mas aqui está o ponto que quase ninguém te conta. Esse vazio que parece um problema pode, na verdade, ser o começo de algo muito maior. Porque quando não existe mais um caminho pronto, surge a possibilidade de criar o seu próprio. E é exatamente isso que o niilismo de Nietzsche revela. Não apenas o risco de perder o sentido da vida, mas o poder de reconstruí-lo de uma forma totalmente nova. E nesse vídeo, você vai entender exatamente como isso funciona. O que é o niilismo de verdade, por que ele causa esse desconforto tão profundo, como ele pode te prender em um ciclo de apatia, e principalmente, como ele pode se transformar em uma das maiores forças de mudança que você pode experimentar. Não como uma teoria distante, mas como algo que está diretamente ligado à forma como você vive todos os dias. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não foge das perguntas difíceis, a gente encara elas de frente. E talvez, ao longo desse vídeo, você perceba que esse vazio que tanto incomoda pode ser exatamente o que estava faltando para você começar a viver de verdade. O niilismo pode parecer uma palavra complicada, distante da vida real, algo preso em livros de filosofia que poucas pessoas realmente entendem. Mas na prática, ele é muito mais próximo do que parece. Niilismo é aquele momento silencioso em que você começa a suspeitar que talvez não exista um sentido maior guiando tudo, que não há uma verdade absoluta sustentando suas escolhas, e principalmente que a vida pode não ter uma base sólida como você sempre acreditou. É uma sensação estranha, quase desconfortável, como se algo invisível tivesse saído do lugar. E o mais curioso é que essa sensação não chega com aviso. Ela aparece no meio da rotina, em dias comuns, enquanto você faz tudo como sempre fez. Você acorda, cumpre suas obrigações, resolve problemas, conversa com pessoas, mas, em algum momento, algo parece desconectar. Como se você estivesse apenas repetindo movimentos sem realmente saber por quê. E então surge aquela pergunta incômoda que você talvez evite. Qual é o sentido disso tudo? E por que eu continuo fazendo isso todos os dias?
Isso fica ainda mais evidente quando você começa a conquistar coisas que, teoricamente, deveriam te preencher. Um objetivo alcançado, uma meta cumprida, algo que antes parecia importante. Mas, logo depois, o vazio volta. Às vezes, até mais forte. Como se nada fosse suficiente por muito tempo. Como se cada conquista resolvesse o problema por alguns instantes, mas nunca de forma definitiva. E isso gera uma sensação difícil de explicar, como se você estivesse sempre correndo atrás de algo que nunca chega. E talvez seja por isso que tantas pessoas passam a buscar distrações o tempo todo. Não porque são superficiais, mas porque, no fundo, estão tentando evitar esse encontro com o vazio. Preencher o tempo, ocupar a mente, manter-se constantemente estimulado. Redes sociais, entretenimento, consumo. Qualquer coisa que impeça aquele silêncio desconfortável de aparecer. Porque quando ele aparece, ele não vem sozinho. Ele traz junto a dúvida, a insegurança e a sensação de que algo fundamental está faltando. Mas aqui está um ponto importante que muitas vezes passa despercebido. Esse vazio não é apenas um problema individual. Ele não significa necessariamente que há algo de errado com você. Na verdade, ele pode ser um sintoma de algo muito maior. Nós vivemos em um momento em que muitas das certezas que sustentavam a vida no passado perderam força. Crenças antigas já não convencem como antes. Tradições que antes davam direção agora parecem frágeis ou distantes da realidade. Ao mesmo tempo, a ciência avançou de forma impressionante. Hoje nós conseguimos explicar o funcionamento do universo, da mente, do corpo, com um nível de detalhe que antes seria impensável. Mas existe um limite silencioso nisso tudo. A ciência pode explicar como as coisas funcionam, mas ela não responde por que viver. Ela não oferece um sentido pronto. E quando as antigas respostas deixam de funcionar e nenhuma nova resposta ocupa esse lugar, o que sobra é justamente esse espaço vazio. É como se estivéssemos andando sobre um chão que sempre pareceu firme, mas que agora começa a ceder aos poucos. Nada desmorona de uma vez, mas a segurança vai desaparecendo. E de repente, você se vê questionando coisas que antes eram óbvias. Ou então olhando para a própria rotina e se sentindo estranho dentro dela, como se estivesse assistindo a própria vida de fora. Como se tudo continuasse igual. Mas você não. E talvez seja exatamente por isso que o niilismo dói tanto. Não é apenas porque ele fala de vazio, mas porque ele revela que muitas das coisas em que confiávamos já não sustentam mais a nossa vida da mesma forma. Ele tira o chão, desmonta certezas e deixa um espaço que não sabemos imediatamente como preencher. Mas se esse vazio é tão desconfortável, por que algumas pessoas simplesmente param diante dele, enquanto outras parecem reagir de formas completamente diferentes? Diante desse vazio que desmonta certezas e tira o chão, nem todo mundo reage da mesma forma. Para Nietzsche, uma das respostas mais comuns é justamente a mais silenciosa e perigosa: a desistência interna. Não uma desistência dramática, cheia de rupturas visíveis, mas algo muito mais sutil. A pessoa continua vivendo, trabalhando, seguindo sua rotina, mas por dentro, algo já se apagou. O vazio foi reconhecido e, em vez de enfrentado, foi aceito como um fim inevitável. Esse é o que Nietzsche chama de niilismo passivo. É quando a pessoa percebe que muitas das coisas que antes davam sentido à vida já não funcionam mais. Mas em vez de buscar novas formas de viver, ela simplesmente se adapta ao vazio. Não há mais uma busca verdadeira por significado, apenas uma tentativa de tornar a existência mais confortável e menos incômoda. O objetivo deixa de ser viver com intensidade e passa a ser apenas evitar o desconforto. E quando você observa o mundo atual, fica difícil não reconhecer esse padrão. A quantidade de distrações disponíveis nunca foi tão grande. Conteúdos infinitos, entretenimento constante, estímulos a todo momento.
Tudo isso cria a ilusão de preenchimento, mas muitas vezes funciona como uma forma de anestesia. Não é sobre aproveitar a vida, mas sobre não pensar demais nela. Porque pensar, às vezes, leva exatamente àquele vazio que a pessoa quer evitar. Além disso, existe uma busca constante por conforto. Evitar riscos, evitar frustrações, evitar qualquer tipo de dor mais profunda. E isso, à primeira vista, parece completamente lógico. Afinal, quem quer sofrer? Mas o problema é que, ao evitar o desconforto, muitas pessoas acabam evitando também tudo aquilo que dá profundidade à vida. Sem perceber, trocam intensidade por estabilidade, crescimento por segurança, e passam a viver em uma espécie de modo automático emocional. Nietzsche descreve esse tipo de pessoa através de uma figura que ele chama de o último homem. Não é alguém fracassado no sentido tradicional. Pelo contrário, muitas vezes é alguém perfeitamente adaptado ao mundo moderno. Alguém que busca uma vida tranquila, sem grandes desafios, com prazeres simples e constantes. Mas justamente por isso, é alguém que abriu mão de ir além, que não busca se superar, apenas se manter confortável. E talvez a parte mais inquietante disso tudo seja o quanto essa descrição pode soar familiar. Quantas vezes você já sentiu que estava apenas tentando passar o dia da forma mais fácil possível, evitando qualquer esforço desnecessário? Quantas vezes preferiu se distrair, rolar mais um pouco a tela, assistir mais alguma coisa, só para não encarar aquela sensação incômoda que estava ali no fundo? Não porque você é fraco, mas porque é difícil olhar para algo que não tem resposta clara. O problema é que o niilismo passivo não destrói de forma rápida e evidente. Ele não chega como uma crise intensa que te obriga a mudar. Ele age de forma lenta, quase imperceptível. Aos poucos, vai reduzindo a sua curiosidade, enfraquecendo sua ambição, diminuindo sua disposição para enfrentar desafios. E quando você percebe, a vida ainda está acontecendo, mas sem o mesmo brilho, sem a mesma força, sem aquela sensação de estar realmente vivendo. E é justamente aqui que surge a questão mais importante de todas. Se o vazio pode levar a esse estado de apatia e conformismo, será que essa é a única forma de lidar com ele? Ou será que existe outra maneira de encarar esse mesmo vazio? Não como um fim silencioso, mas como o início de algo completamente diferente. Se o niilismo passivo é quando a pessoa encontra o vazio e se rende, Nietzsche propõe uma alternativa muito mais desafiadora. E talvez até desconfortável à primeira vista. Para ele, o vazio não precisa ser o fim da linha. Pelo contrário, ele pode ser o ponto de virada mais importante da vida de alguém. Porque quando todas as certezas caem, algo raro acontece. Você deixa de viver baseado em valores herdados e passa a ter a chance de construir os seus próprios. Essa é a base do que Nietzsche chama de niilismo ativo. Em vez de fugir do vazio ou tentar preenchê-lo com distrações, a pessoa encara esse espaço de frente, não como um problema a ser evitado, mas como um terreno aberto. Um espaço onde, pela primeira vez, não existem respostas prontas. E isso pode assustar, porque significa abandonar a segurança de caminhos já definidos. Mas também significa liberdade. Uma liberdade que exige responsabilidade, mas que permite criar algo genuinamente seu. E é nesse ponto que entra uma das ideias mais importantes do pensamento de Nietzsche: a vontade de potência. De forma simples, ela não é sobre poder no sentido comum, mas sobre a força de crescer, de se superar e de ir além dos próprios limites. É aquele impulso que faz você querer evoluir, criar, testar, arriscar. Não porque alguém mandou, não porque existe uma regra, mas porque existe algo dentro de você que pede expansão. Só que transformar o vazio em força não é algo confortável. Pelo contrário, exige coragem.
Coragem para abandonar ilusões que talvez tenham te acompanhado por muito tempo. Coragem para aceitar que não existe um caminho pronto esperando por você. E, principalmente, coragem para assumir que a responsabilidade pela sua vida não pode mais ser delegada a crenças, sistemas ou expectativas externas. A partir desse ponto, a escolha passa a ser sua. Isso também implica aceitar algo que muitas vezes tentamos evitar. O sofrimento faz parte do processo. Crescer dói, mudar dói, encarar a realidade sem filtros dói. Mas, na visão de Nietzsche, isso não é um erro da vida, é parte essencial dela. Porque é justamente nesse atrito, nesse desconforto, que a transformação acontece. O vazio deixa de ser um buraco que te puxa para baixo e passa a ser matéria-prima para construir algo novo. E talvez aqui esteja uma das mudanças mais importantes de perspectiva. A vida não precisa vir com um sentido pronto para ser válida. Ela não precisa de uma justificativa externa para ter valor. O sentido pode ser criado, desenvolvido, moldado ao longo do caminho. E isso muda completamente a forma como você enxerga suas experiências. Até mesmo a dor, o caos e as incertezas deixam de ser apenas problemas e passam a ser partes do processo de construção. Se você olhar com atenção, talvez perceba que o que está faltando não é mais uma distração, mais um objetivo superficial ou mais uma tentativa de preencher o tempo. Talvez o que esteja faltando seja algo mais profundo. A coragem de construir uma vida que realmente faça sentido para você. Não baseada no que esperam, no que é comum ou no que é mais fácil, mas no que é verdadeiro dentro da sua própria experiência. E é aqui que tudo se resume a uma escolha. Uma escolha que, mesmo sendo silenciosa, define completamente o rumo da sua vida. Continuar anestesiado, evitando o desconforto e apenas passando pelos dias. Ou usar essa crise, esse vazio, como ponto de partida para algo novo. Porque no final, o vazio não decide nada por você. O que decide é a forma como você escolhe responder a ele. No final das contas, o niilismo não é apenas uma ideia filosófica distante, algo que pertence a livros antigos ou a debates complexos. Ele é uma experiência real, silenciosa, que aparece na vida de qualquer pessoa que começa a questionar o sentido das coisas. É aquele momento em que as respostas prontas já não convencem, em que a rotina perde o brilho e em que você se vê diante de um espaço que ninguém ensinou como preencher. E por mais desconfortável que isso seja, é também um dos momentos mais honestos que alguém pode viver. Ao longo desse vídeo, você viu que esse vazio pode seguir dois caminhos completamente diferentes. Ele pode te levar para o niilismo passivo, onde a vida se torna mais fácil, mais confortável, mas também mais superficial. Um caminho onde você evita o desconforto, mas também abre mão da intensidade, da construção, daquilo que realmente dá profundidade à existência. Ou então, ele pode se tornar o ponto de partida para algo diferente. Um convite para sair do automático e assumir, de forma consciente, a responsabilidade de criar o seu próprio sentido. E é justamente aqui que a filosofia de Nietzsche deixa de ser apenas teoria e passa a ser uma provocação direta. Porque não existe uma resposta pronta esperando por você no final desse processo. Não existe um manual, um caminho seguro ou uma fórmula que garanta que tudo vai dar certo. O que existe é a possibilidade. A possibilidade de olhar para a própria vida com mais honestidade, de abandonar certezas que já não fazem sentido e de começar aos poucos a construir algo que seja verdadeiramente seu. Talvez isso não aconteça de uma vez. Talvez não seja uma mudança imediata nem confortável. Mas a partir do momento em que você reconhece o vazio, você já não consegue voltar completamente para a ignorância de antes. Algo muda. E essa mudança pode ser o início de uma vida mais consciente, mais intencional, mais viva. Não porque tudo passou a fazer sentido de repente,
mas porque você decidiu não fugir mais da pergunta. Então a grande questão que fica não é se o vazio existe ou não. Isso em algum momento todo mundo enfrenta. A verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com isso? Você vai continuar tentando preencher esse espaço com distrações, evitando o desconforto sempre que ele aparece? Ou vai encarar esse vazio como a oportunidade de construir algo novo, mesmo sem garantias? Se esse vídeo te fez pensar, se alguma parte dele te incomodou ou fez sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não busca respostas fáceis. A gente busca entender melhor a vida como ela realmente é. E se você quiser continuar essa reflexão, eu recomendo que você assista o próximo vídeo. Ele vai aprofundar ainda mais essa ideia e talvez te dar uma nova forma de enxergar tudo isso. No mais, obrigado por ter ficado até aqui. E lembra, às vezes o vazio não é o problema. Ele pode ser exatamente o começo.